Olá! Hoje o nosso papo é sobre ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Será que tem tanta gente com ansiedade assim? Como que isso funciona? Vamos entender um pouquinho? Toda ansiedade ela é doença ou não? Tá? Todo mundo tem ansiedade. Ansiedade ele é uma emoção desconfortável, mas inerente do ser humano. Né? Entender isso é muito importante, porque a gente vai conseguir diferenciar quando isso se torna uma doença ou não. E o que eu posso fazer para lidar com essa ansiedade? Então vamos partir de um exemplo assim bem trivial. Eu tenho medo de atravessar a rua, tá? Todo mundo tem esse medo, não tem? Enfim, vamos entender. Eu tenho medo de atravessar a rua e aí eu começo a ter um pensamento. Será que eu posso ser atropelada? Será que é perigoso? Será que alguma coisa de ruim vai acontecer? Então, a primeira ideia é que todo pensamento de ansiedade ele tem um conteúdo cognitivo específico, que são as perguntas, uma dúvida. Se, será e se. Então, será que eu posso ser atropelada? Então, a primeira dica é entender qual é o pensamento associado à nossa emoção, ansiedade. Sempre vai ser uma dúvida e tem essa diquinha do se, será e se. Bom, então eu tenho medo de atravessar a rua. E aí? O que eu faço? Então eu vou ter medidas de proteção. Eu vou olhar para o outro lado, eu vou esperar o sinal ficar vermelho, vou andar na faixa de pedestre. Tudo isso me protege de não ser atropelada, correto? Bom, uma outra pessoa tem o mesmo medo de atravessar a rua. Só que essa pessoa, ao invés de pensar nas medidas de proteção, ela não sai de casa. Então a gente vê um outro contexto, né? Eu não saio de casa porque eu tenho medo de ser atropelada. Então a gente está usando uma estratégia compensatória. Esse é um papo super legal que a gente pode fazer um vídeo sobre isso, tá? Estratégia compensatória de evitação, de esquiva nesse caso. O que é isso? Eu deixo de sair e dá um alívio, ufa, não preciso mais entrar em contato com isso. Porém me mantém no problema, tá? Então, isso é um ponto, é uma diquinha bem legal para a gente observar. Eu estou tendo medidas de proteção diante da minha emoção ansiedade ou estratégia compensatória? Ou eu deixo de fazer as coisas, eu deixo de entrar em contato com as situações da minha vida que me deixam ansiosas, né? Tenho medo de ir numa entrevista de trabalho, eu não vou, buscar entrar em contato com um amigo, com namorado, sair, fazer alguma coisa nova. Eu deixo de fazer essas coisas porque essa emoção está me atrapalhando, tá? E o que a gente tem que fazer nesse caso? Vamos primeiramente observar o conteúdo das nossas emoções, tá? Qual é o e se que está aparecendo nesse momento? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E se for perigoso? E vamos buscar evidências desses pensamentos, né? Existem evidências que apoiem esse pensamento? Existem evidências que justifiquem esse pensamento? Como as outras pessoas reagem nessa situação? O que de pior pode acontecer? Essa é uma pergunta chave. O que de pior pode acontecer nessa situação que eu sinto tanto medo? Vamos também lembrar um pouco que a emoção, a ansiedade é uma emoção adaptativa. Ela existe desde o tempo dos homens da caverna. Então, quando eu me vejo diante de uma situação, lá no tempo das cavernas, um leão, eu tenho 3 comportamentos: lutar, fugir ou congelar. Então, preciso ter essa tomada de decisão para me proteger. E isso acontece ainda hoje. Só que a diferença é que a gente interpreta atravessar a rua como um leão que vai me comer. E é essa distorção que a gente trabalha na ansiedade. E não precisa necessariamente ser ansiedade doença, porque todo mundo vivencia ansiedade. A diferença são os recursos que eu tenho para lidar com elas. Então, eu me sinto ansiosa diante de uma entrevista de emprego. Então, como eu me acalmo, como eu desafio os meus pensamentos, quais as estratégias que eu utilizo para me manter tranquila, né? Isso é muito importante. Quando essa emoção ela fica muito grande dentro desse contínuo, a gente se configura uma doença ansiedade.
Então eu começo a ter sintomas corporais, sensações de sudorese, palpitação, falta de ar, dificuldade para dormir, para se alimentar, uma série de outros sintomas. E é nesse momento que é importante a gente entender que precisa buscar ajuda, né? Precisa buscar um tratamento, porque senão essa ansiedade ela começa a se generalizar em várias situações da vida. Então a minha dica hoje é a gente olhar em que momento que essa ansiedade ela está acontecendo dentro de um contínuo, quanto essa ansiedade atrapalha a minha vida. Essa medida é a medida para saber assim, Sabrina, eu preciso buscar ajuda? Eu tenho uma doença ou eu sou só ansiosa? Né? Eu tenho uma maneira de funcionar assim ou eu tenho uma doença? Tá bom? Então observem isso. Durante todo o mês a gente vai conversar bastante sobre esse tema ansiedade, em vários contextos da vida. Vamos falar sobre as ferramentas, existe uma série de ferramentas que a gente pode utilizar para poder lidar com essa ansiedade. E quando a gente descobre essas ferramentas, lança a mão, a gente vê que a ansiedade ela faz parte da vida, né? É um sentimento natural, como ficar triste, né? Sentir medo, sentir raiva, e ela não necessariamente precisa se tornar uma doença. Todo ansioso chega no consultório falando assim, eu não quero mais ser ansioso. Eu falo, ai, missão impossível, não tem como, né? Porque ser humano é ansioso, só que a ansiedade não precisa ser doença. Então, para a gente inaugurar esse mês, falando sobre esse tema tão importante, eu quero deixar isso. Essa mensagem, que a ansiedade não precisa ser uma doença, quando a gente aprende a lidar com ela e lidar de uma forma saudável e construtiva. Tá joia? Essa é a minha mensagem. Se você gostou do tema, deixa sugestões, compartilha. Se fizer sentido para você, acompanha durante esse mês muita coisa legal sobre ansiedade. Um grande abraço!